E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 19, 20, 21 e 22 de 2 Samuel. Nós hoje estamos fazendo 192 dias de leitura para a glória do Senhor. Se você está aqui conosco há 190 dias, que o Senhor continue lhe dando força, graça e sabedoria para você continuar firme no propósito. Em nome de Jesus. Se você não participa ainda, mas quer participar junto conosco até o fim, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos e as postagens saírem, tá bom? Então a gente já vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor, meu Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede, que o Senhor nos concedeu neste momento de aprender, de ler a Tua Palavra. Em nome de Jesus, o Espírito Santo vem nos ensinar, vem nos capacitar, que a gente venha aprender em nome de Jesus. Eu pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. O versículo 31 do capítulo 19 tem um título que é assim. E só explicando, a gente tinha parado no versículo 30, agora a gente vai para o versículo 31 do capítulo 19, tá bom? O título é assim. Davi trata Barzilai com bondade. Versículo 31 do capítulo 19. Barzilai de Gileade havia descido de Rogelim para acompanhar o rei na travessia do Jordão. Era bastante idoso, tinha 80 anos e era muito rico. Foi ele quem providenciou alimento para o rei durante sua estada em Maanaim. O rei disse a Barzilai: "Venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você." Barzilai, porém, respondeu: "Sou idoso demais para ir com o rei a Jerusalém. Tenho 80 anos e não consigo mais apreciar coisa alguma. A comida e a bebida já não têm sabor, e já não consigo ouvir a voz dos cantores. Seria apenas um peso para meu senhor o rei. Atravessar o Jordão com o rei é honra suficiente para mim. Depois permita que eu volte para morrer em minha cidade, onde meu pai e minha mãe foram sepultados. Mas aqui está meu servo Quimã. Permita que ele vá com o senhor, o rei, e receba o que o senhor quiser lhe dar." "Está bem," concordou o rei. "Que Quimã virá comigo, e eu ajudarei da maneira como você achar melhor, e farei por você qualquer coisa que me pedir." Assim todo o povo atravessou o Jordão com o rei. Depois que Davi abençoou Barzilai e o beijou, Barzilai voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, levando Quimã consigo. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel o acompanharam. Pronto, agora a gente vai para o versículo 41, que tem um título assim: Discussão sobre o rei. Versículo 41. Contudo, os homens de Israel vieram queixar-se ao rei. "Os homens de Judá se apropriaram do rei e não nos deram a honra de ajudar a levar o Senhor, sua família e todos seus acompanhantes até o outro lado do Jordão." Os homens de Judá argumentaram: "O rei é nosso parente próximo. Por que vocês estão irados? Não comemos a custa do rei, nem recebemos favor especial algum." "Mas há 10 tribos em Israel," responderam os outros. "Portanto, temos 10 vezes mais direito ao rei do que vocês. Que direito vocês têm de nos tratar com desprezo? Não fomos nós os primeiros a propor trazer nosso rei de volta?" A discussão continuou, e os homens de Judá falaram com ainda mais rispidez que os de Israel. Pronto, meus irmãos, no versículo 43 nós terminamos o capítulo 19. Agora a gente vai para o capítulo 20, que tem um título assim: A rebelião de Seba. Versículo 1 do capítulo 20. Estava ali, por acaso, um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Seba tocou a trombeta e começou a gritar: "Abaixo a dinastia de Davi! O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Vão, os homens de Israel, todos de volta para casa." Então todo o povo de Israel que estava ali abandonou Davi e seguiu Seba, filho de Bicri. O povo de Judá, porém, permaneceu com o rei e o acompanhou do rio Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, mandou confinar as 10 concubinas que haviam ficado ali. O rei lhes providenciou sustento, mas não teve mais relações com elas. Permaneceram como viúvas até o fim da vida. O rei disse a Amasa: "Reúna o exército de Judá e apresente-se aqui em 3 dias." Amasa saiu para convocar os soldados de Judá, mas levou mais tempo que o prazo definido pelo rei. Então Davi disse a Abisai:
Seba, filho de Bicri, vai nos prejudicar mais que Absalão. Leve minhas tropas e persiga-o antes que ele entre numa cidade fortificada, onde não possamos alcançá-lo. Os soldados de Joabe, junto com a guarda pessoal do rei e os guerreiros valentes, saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à grande rocha em Gibeon, Amasa foi ao encontro deles. Joabe vestia seu traje militar e levava um punhal preso ao cinto. Quando deu um passo à frente para saudar Amasa, tirou o punhal da bainha. "Como vai, meu primo?" disse Joabe, e o pegou pela barba com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não percebeu o punhal na mão esquerda dele, e Joabe o feriu no estômago, de modo que suas entranhas se derramaram no chão. Joabe não precisou feri-lo outra vez, pois Amasa morreu rapidamente. Joabe e seu irmão Abisai deixaram o corpo ali e continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe gritou: "Se estiverem do lado de Joabe e Davi, venham e sigam Joabe." Amasa, porém, estava estendido numa poça de sangue no meio do caminho, e os soldados de Joabe viram que todos paravam para olhar. Então um dos soldados o arrastou para fora do caminho até um campo e o cobriu com um manto. Com o corpo de Amasa fora do caminho, todos seguiram Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Enquanto isso, Seba passou por todas as tribos de Israel e por fim chegou à cidade de Abel-Bet-Maacá. Abel-Bet-Maacá. Todos os membros de seu clã, os Bicritas, se reuniram para lutar e o seguiram até a cidade. Quando os soldados de Joabe chegaram, cercaram Abel-Bet-Maacá. Construíram uma rampa junto às fortificações da cidade e começaram a derrubar o muro. Então uma mulher sábia da cidade gritou: "Ouçam! Digam a Joabe que se aproxime, pois desejo falar com ele." Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: "O senhor é Joabe?" "Sim, sou eu", respondeu ele. Então ela disse: "Ouça sua serva com atenção." "Estou ouvindo", disse ele. A mulher continuou: "Antigamente era costume. Se precisar resolver um desentendimento, peça conselho na cidade de Abel. Somos pacíficos e fiéis em Israel, mas o Senhor está prestes a destruir uma cidade importante de nossa terra. Por que deseja destruir aquilo que pertence ao Senhor?" "De maneira nenhuma", respondeu Joabe. "Não quero arruinar nem destruir sua cidade. Não é essa a minha intenção. Quero apenas capturar um homem chamado Seba, filho de Bicri, da região montanhosa de Efraim, que se rebelou contra o rei Davi. Se vocês o entregarem para mim, deixarei a cidade em paz." "Está bem", respondeu a mulher. "Jogaremos a cabeça dele para você por cima do muro." Então a mulher levou o seu bom conselho até o povo. Eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus soldados se retiraram da cidade. Todos voltaram para suas casas e Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe era o comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda pessoal do rei. Adonirão era encarregado daqueles que realizavam trabalhos forçados. Josafá, filho de Ahilude, era o historiador do reino. Seva era o secretário da corte. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. E Ira, descendente de Jair, servia Davi como sacerdote. Pronto, meus irmãos, no versículo 26 nós terminamos o capítulo 20. Agora a gente vai para o capítulo 21, que tem um título assim: Davi vinga os Gibeonitas. Versículo 1 do capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma terrível fome que durou 3 anos, e o rei consultou o Senhor a esse respeito. O Senhor disse: "A fome veio porque Saul e sua família são culpados de terem matado os Gibeonitas." Então o rei mandou chamar os Gibeonitas. Eles não faziam parte do povo de Israel, mas eram tudo que restava dos amorreus. Os israelitas tinham jurado que não os matariam, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi lhes perguntou: "O que posso fazer por vocês? Como posso reparar o mal que lhes foi feito, para que vocês abençoem o povo do Senhor?" Os gibeonitas responderam: "Prata e ouro não resolverão a questão entre nós e a família de Saul. Também não tenho o direito de exigir a vida de ninguém em Israel. Que farei por vocês então?
perguntou Davi. Eles responderam: Saul planejava nos destruir, queria nos impedir de ter um lugar no território de Israel. Portanto, entregue-nos 7 dos filhos de Saul, para que os executemos diante do Senhor em Gibeá, no monte do Senhor. Está bem, disse o rei, farei o que me pedem. O rei poupou a vida de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento que Davi e Jonatas haviam feito diante do Senhor. Contudo, entregou-lhes Armone e Mefibosete, os 2 filhos de Saul com Rispa, filha de Aiá. Também entregou-lhes os 5 filhos de Merab, filha de Saul, esposo de Adriel, filho de Barzilai de Meloá. Os homens de Gibeon os executaram no monte, diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, no início da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ficou ali todo o período da colheita. Não deixou que as aves de rapina despedaçassem os corpos deles durante o dia e impediu os animais selvagens de os devorarem durante a noite. Quando Davi soube que Rispa, concubina de Saul, havia feito, foi até o povo de Jabes de Gileade para reaver os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no monte Giboa, o povo de Jabes de Gileade tinha roubado os corpos deles da praça de Bet-Sam, onde os filisteus os haviam pendurado. Davi trouxe os ossos de Saul e de Jonatas, e também os ossos dos homens que os gibeonitas haviam executado. O rei ordenou que os ossos de Saul e de Jonatas fossem enterrados na sepultura de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, na terra de Benjamim. Depois disso, Deus atendeu às orações em favor do povo. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim: Batalhas contra gigantes filisteus. Versículo 15 do capítulo 21. Mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Isbibenob era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Ele estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Então os homens de Davi exigiram: O Senhor não vai mais sair conosco para lutar. Por que correu o risco de apagar a lâmpada de Israel? Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus, em Gobe. Enquanto lutavam, Sibecai, de Uzate, matou Saf, outro descendente de gigante. Durante uma batalha em Gobe, Elanã, filho de Jair, de Belém, matou o irmão de Golias, de Gate. O cabo de sua lança era da grossura de um eixo de tecelão. Em outra batalha com os filisteus em Gate, havia um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão, e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo, que também era descendente de gigantes. Mas quando ele desafiou os israelitas e zombou deles, foi morto por Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Esses 4 filisteus eram descendentes dos gigantes de Gate, mas Davi e seus guerreiros os mataram. Então bora lá, meus irmãos. No versículo 22 a gente terminou o capítulo 21. Agora a gente vai para o capítulo 22, que tem um título assim: Cântico de louvor de Davi. Versículo 1 do capítulo 22. Davi entoou esta canção ao Senhor no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e de Saul. Assim cantou: O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva, e meu lugar seguro. Ele é meu refúgio, meu salvador, aquele que me livra da violência. Clamei ao Senhor, que é digno de louvor, e ele me livrou de meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, torrentes de destruição caíram sobre mim. A sepultura me envolveu em seus laços, a morte pôs uma armadilha em meu caminho. Em minha aflição clamei ao Senhor. Sim, clamei a Deus por socorro. Do seu santuário ele me ouviu. Meu clamor chegou aos seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os alicerces dos céus. Agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça. De sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim,
pairava sobre as asas do vento. Envolveu-se no manto de escuridão, em densas nuvens de chuva. Um clarão resplandeceu ao seu redor, e dele saíram brasas vivas. O Senhor trovejou dos céus, a voz do Altíssimo ressoou. Atirou flechas e dispersou seus inimigos. Lançou raios e os fez fugir em confusão. Então, por ordem do Senhor, com o forte sopro de suas narinas, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram expostos. Dos céus estendeu a mão e me resgatou. Tirou-me de águas profundas. Livrou-me de inimigos poderosos, dos que me odiavam, e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. O Senhor me recompensou por minha justiça, por causa de minha inocência me restaurou. Pois guardei os caminhos do Senhor. Não me afastei de Deus para seguir o mal. Cumpri todos os seus estatutos e nunca abandonei seus decretos. Sou inculpável diante de Deus. Do pecado me guardei. Pronto, meus irmãos. Vamos parar por aqui no versículo 24. Ainda tem mais um pouquinho, mas nós não vamos terminar de ler, tá bom? Vamos parar por aqui. Então, no versículo 24, hoje nós concluímos a nossa leitura diária, certo? Então, meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria, dando um dia abençoado aí para vocês, para a família de vocês, dando saúde, paz, alegria para todos, tá certo? Que a gente venha encontrar nossa felicidade no Senhor, tá bom? Então, como sempre, que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.